Olá, meus queridos alunos. Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje vamos trabalhar critérios de visibilidade com a professora Erlane Abreu. Vamos iniciar definindo o que é critério de visibilidade. São regras que permitem verificar se um número inteiro é divisor de outro número inteiro, baseando em quê? Em propriedades de representação que a gente já conhece. Se o número é divisor do outro, o que vai acontecer? Vai deixar o quê? Resto zero. Um número é considerado divisor do outro quando ele deixa resto zero. Então, se deixa resto zero, o que a gente vai poder dizer? Que a divisão é exata. A partir dessas regras que a gente vai conhecer, a gente vai poder saber se esse número é divisor ou não, sem precisar o quê? Fazer a divisão. Vamos lá? Critério de visibilidade por 2. Será o primeiro critério que a gente vai estudar. Como que eu vou conseguir identificar se um número é divisível por 2? Se quando eu dividir vai deixar resto zero, a minha divisão vai ser exata. A gente vai olhar o último algarismo desse número. Se esse último algarismo for par, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, significa o quê? Que ele é divisível por 2. Qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por quem? Por 2. Eu vou olhar para qual número? Para o último algarismo desse número. E vou analisar. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6, 8, ele será o quê? Divisível por 2. Primeiro exemplo. 247. O último algarismo é quanto? 7. Então, se o último algarismo é 7, 7 é o quê? Ímpar. Então, ele não é divisível por quem? Por 2. 5.040. O último algarismo é o quê? O último algarismo é 0. Então, significa dizer o quê? Que esse número é par, 0 é par, e 0 é divisível por quem? Por 2. Então, aqui, nossa resposta é o quê? Verdadeira, sim. 5.040 é divisível por 2. 3.758 é divisível por 2. O último número termina qual? Termina em 8. 8 é o quê? 8 é par. Então, esse número é o quê? É par. Então, ele é divisível por quem? Por 2. Então, a resposta é o quê? Verdadeira. 3.758 é divisível por quem? Por 2. Critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resultar em um número divisível por 3. A gente trabalha com números grandes e números pequenos. Números grandes é aqueles que possuem o quê? Muitas casas decimais. Então, para poder identificar se esse número é divisível por 3, basta eu realizar a soma dos seus algarismos. Quando eu somar, se eu encontrar um número que seja divisível por 3, então o número que eu tenho será o quê? Divisível por 3. Vamos para o exemplo, 51. Quem são os algarismos de 51? O 5 e 1. Então, eu vou somar 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 51 é divisível por quem? Por 3. 101. 101, 1 mais 0 mais 1. É igual a quanto? Igual a 2. 2 não é divisível por quem? Por 3. Então, 101 não é divisível por quem? Por 3. 234. 2 mais 3 mais 4 é igual a quanto? É igual a 9. 9 é o quê? 9 é divisível por 3. Então, significa dizer o quê? Que 234 é divisível por quem? Por 3. 7.851. Quando a gente realizar a soma dos algarismos, 7 mais 8 mais 5 mais 1 vai ser igual a quanto? 21. 21 eu vou ter que somar de novo, tá bom? Porque a gente chegou o quê? No número de
dois algarismos, tá bom? Então, a gente sempre vai somar até chegar somente em um algarismo, tá bom? A gente vai somando, até chegar em um número com um único algarismo. 2 mais 1, 3. 3 é o quê? 3 é divisível por 3. Lembrar que quando a gente fala que o número é divisível por outro, significa dizer o quê? Que quando eu realizo a divisão deixa resto 0. Então, se o resultado que eu encontrei é divisível por 3, significa dizer o quê? Que 7.851 é divisível por quem? Por 3. Critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0 ou quando os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Quando que um número vai ser divisível por 4? Lembrar que quando a gente fala divisível pelo número, quando eu dividir ele, o que vai acontecer? Vai deixar resto 0. Será divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0, ou quando os últimos algarismos da direita, observação direita, do número for divisível por 4. Vamos para o exemplo. 1.800 é divisível por 4? Sim, é divisível por 4, pois termina em quê? Em 0, 0. 4.116 é divisível por 4? Sim, pois 16 é o quê? Divisível por 4. 1.324 é divisível por 4? Sim, pois 24 é o quê? Divisível por 4. 3.850 não é o quê? Divisível por 4. Por quê? Pois ela não termina em 00, esse número, e 50 não é divisível por quem? Por 4. Então, quando a gente trabalhar essas regras de divisibilidade, o que a gente vai querer? A gente vai querer saber se o número é divisível pelo outro, sem precisar fazer o quê? Sem precisar fazer a divisão. Critério de divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. Então, a gente vai saber o quê? Se um número é divisível por 5, se quando eu dividir um número por 5 vai deixar o resto da divisão 0, a divisão será exata, quando o último algarismo terminar em 0 ou em 5. 60 é divisível por 5? Sim, 60 é divisível por 5, pois ele termina em quê? Em 0. 123 é divisível por 5? Não. Por quê? Porque termina em 3. 9.355 é divisível por 5? Sim. Por que ela é divisível por 5? Pois termina em quê? Em 5. Critérios de divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, o número deve ser par e o número também tem que ter o quê? Que a soma de seus algarismos devem ser divisível por quanto? Por 3. A gente já estudou a regra de divisibilidade por 2 e por 3. Então, o número 6 ele vai englobar essas duas regras simultaneamente. Um número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Primeiro exemplo, 61 é divisível por 6? Não. Por quê? Porque 61 é ímpar. Foge à regra. 102 é divisível por 6? 102 é par. E 1 mais 0 mais 2 é igual a 3. Então, 102 ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por quem? Por 6. 234. Ele é um número par. 2 mais 3 mais 4 é igual a quanto? É igual a 9.
9 é divisível por quem? Por 3. Então, 234 é divisível por quem? Por 6. 7.851 é divisível por 6? Não. Por quê? Porque ele é ímpar. O critério de divisibilidade por 6, a gente vai ter que analisar o quê? Se o número é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Não basta somente ser divisível por 1. Só atender o critério ser divisível por 2 e não ser por 3. Não pode, tem que ser simultaneamente os dois números. Critério de divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando ele terminar em 000 ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Professora, e números menores do que 1000 não são divisíveis por 8? São. Mas aí você vai ter que realizar a divisão. Esse critério de divisibilidade vocês vão utilizar mais quando do número 8 em números maiores que 1000, para poder facilitar a divisão e a verificação de divisibilidade, tá certo? Então, qualquer número pode ser divisível por 8, mas essa regra de divisibilidade por 8, vocês vão utilizar ela quando? Em números maiores que 1000, tá bom? Então, o número será divisível por 8 quando ele terminar em 000 ou quando seus 3 últimos algarismos da direita for divisível por quem? Por 8. Primeiro exemplo, 7.000 é divisível por 8? Sim, 7.000 é divisível por 8, pois ele termina em 000. 56.104 é divisível por 8? Sim, pois 104 é o quê? Divisível por quem? Por 8. 61.112 é divisível por 8? Sim, pois 112 é o quê? Divisível por 8. Essa regra de divisibilidade por 8, o critério de divisibilidade por 8, vai facilitar a vocês em operações de quanto? Em números maiores que 1000, para poder facilitar a divisão, tá bom? Critério de divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por quem? Por 9. A gente vai realizar a soma dos algarismos e verificar se essa soma que a gente encontrou é divisível por quem? Por 9. 72 é divisível por 9? 7 mais 2 é igual a quanto? É igual a 9. Então, sim, 72 é divisível por quem? Por 9. 1.494. A gente vai realizar o que? A soma. 1 mais 4 mais 9 mais 4 é igual a quanto? 18. 1 mais 8 é igual a quanto? 9. Então, a gente pode afirmar o quê? Que 1.494 é o quê? Divisível por quem? Por 9. Critério de divisibilidade por 9. A gente vai fazer a soma dos algarismos e verificar se o número que a gente encontrou é o quê? Divisível por 9. Critério de divisibilidade por 10. Um número será divisível por 10 quando ele terminar em 0. Critério de divisibilidade por 100. Um número será divisível por 100 quando ele terminar em 00. Critério de divisibilidade por 1000. Um número será divisível por 1000 quando ele terminar em 000.